Brasilinas e brasilinos, fala minha gente que paga 60% de imposto no achocolatado para custear o filé mignon de Brasília. Pelo amor de Deus, prova! Mas, mãe, eu detesto essa bebida de chocolate. Tudo bem com vocês? Olha, se puserem uma câmera na esplanada dos ministérios hoje, ela não filma. Ela produz um episódio inédito de Os Sopranos misturado com A Praça é Nossa. Você acha? Apertem os cintos porque o nível de republicanismo no Bananil atingiu um patamar tão surreal que o próprio Kafka, se ressuscitasse hoje, olhava para Brasília, pedia desculpas e virava adestrador de Golden Retriever. Vocês ficaram sabendo do evento do ano? Esqueça o Met Gala, esqueça o Oscar. O evento VIP de Brasília foi um jantar. Mas não foi um jantar qualquer, meus amiguinhos. Uma ceia sagrada reunindo os 3 pilares da nossa queridíssima estabilidade institucional. O nosso presidente da República, o Luiz Bebasso Lula da Silva. O excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, o Batoré, Davi Alcolumbre. E, claro, o anfitrião do ano, o Masterchef do Judiciário, o próprio Xander Clayson. Gente, 3 horas de jantar. 3 horas. Sabe o que são 3 horas trancado numa sala com esse trio? É tempo suficiente para eles reescreverem a Constituição e inventarem 2 impostos novos sobre a respiração e ainda dividirem o Brasil como se fosse um pedaço de pizza de calabresa. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Aí você assiste o noticiário tradicional e o repórter fala com aquela voz aveludada, plena, parecendo que está narrando um piquenique da família real. E na noite de ontem, em clima de alta diplomacia e distensão institucional, os líderes se reuniram para zerar o jogo. Eu vou contar, os presidentes da República e do Congresso Nacional, Lula e Davi Alcolumbre, que estão numa situação meio esquisita nos últimos meses, se reuniram em um encontro intermediado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Theo Cury, conte-nos isso, por favor. Zerar o jogo? Irmão, quando essa turma senta pra zerar o jogo, quem leva o game over somos nós. Na linguagem de Brasília, zerar o jogo significa nós brigamos, nós nos xingamos, mas percebeu que se o navio afundar, todo mundo morre afogado junto. Então passa a manteiga e me dá o vinho. A gente precisa respirar fundo e analisar isso aqui. Vamos esquecer por um segundo a parte cômica e pensar na estrutura. A nossa Constituição, aquele livrinho bonito que todo mundo usa como apoio de copo em Brasília, fala em 3 poderes independentes e harmônicos. Aí o cidadão acorda e vê o quê? O Supremo Taiaiá Federal virou o Tinder da política. Chanderleia virou um mestre de cerimônias do amor republicano. Ah, o Lula tá chateado porque o Alcolumbre derrubou a indicação do Jorge Messias pro STF? Ah, meu Deus. Vem cá, Davi. Vem cá, Lulinha. Dá a mãozinha aqui pro tio Xandão. Peçam desculpas um pro outro. Deem um abraço e comam mousse de chocolate. Pelo amor de Deus, o Alexandre de Moraes é ministro do Supremo, ele é juiz. Imaginem a cena em qualquer lugar do mundo real. Você está no tribunal processando seu vizinho porque ele jogou entulho no seu quintal. Aí no dia anterior ao julgamento você descobre que o juiz chamou seu vizinho para um churrasco lá na casa dele com cerveja liberada e pagode ao vivo. E quando você pergunta o que eles conversaram, o vizinho sai da casa do juiz, olha para a câmera e fala o quê? Segredo! Segredo! O presidente do Senado sai da casa do juiz do Supremo, onde jantou com o presidente da República e mete um segredo. Isso não é transparência republicana, isso é pacto de silêncio de filme de mafioso. E o pior, o pessoal esquece o básico da lei. O artigo 95 da Constituição proíbe expressamente que magistrados exerçam atividade político-partidária. Um ministro do STF não é articulação política do governo, não é líder de bancada, não é promotor de vendas da LDO. Se essa reunião foi político-institucional, Xander Clayson está fazendo o papel de articulador do Planalto, o que é desvio de função gritante. Quem você pensa que é?
E se o encontro foi apenas de amigos, meu amigo, piorou 1000 vezes. Porque se o Chanderleia é amigo íntimo do Lula a ponto de abrir a cozinha da casa dele para fazer média política, como é que ele julga com imparcialidade os processos que envolvem os adversários do Lula? O juiz pergunta para a testemunha no tribunal: Você frequenta a casa do réu? Se a resposta for sim, a testemunha é dispensada porque é suspeita. Mas no Band News, o juiz recebe os caras para jantar e todo mundo acha que é diplomacia. É uma promiscuidade tão institucionalizada que a palavra imparcialidade foi arrastada para o porão e deixada lá no escuro. Eu blindei nós. Mas agora vem o filé mignon dessa história. Vocês acham mesmo que esses caras sentaram numa terça-feira à noite, abriram um vinho caro e passaram 3 horas conversando sobre a PEC da jornada 6x1 ou sobre a escala de trabalho do brasileiro? Por favor, né? O único trabalho 6x1 que essa turma conhece é trabalhar 6 minutos e passar um mês descansando na Europa. Eles não se reuniram porque se amam. Eles se reuniram porque a água bateu no bumbum. A necessidade, meus amiguinhos, é a maior casamenteira da política brasileira. E quando a bomba relógio está na mesa, até os piores inimigos viram melhores amigos de infância. Vamos olhar para o que está acontecendo nos bastidores. A Pelúcia Federal está em cima de escândalos gigantescos. A gente está falando do escândalo do Banco Master. A gente está falando de esquemas escabrosos do INSS. Sim, o roubo direto da aposentadoria do velhinho que trabalhou a vida inteira. E, para completar o combo especial do rodízio, investigações chegando cada vez mais perto da família do próprio presidente. Segundo o depoimento de Edson Claro, ex-funcionário de Antunes, Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões em valores não especificados, além de pagamentos mensais de aproximadamente 300 mil reais. Vocês entenderam o quadro? O Lula está preocupado com as investigações e com o desgaste da eleição. O Alcolumbre está preocupado em garantir o comando do Senado e segurar o tranco do avanço da oposição. E Chander Clayson está vendo o cenário político mudar, sabendo que a sobrevivência do seu projeto de poder e da sua tranquilidade no Supremo depende diretamente de manter o Palácio do Assalto sob controle. É o triângulo das bermudas da política brasileira. Se a PF puxar a pena certa desse galinheiro, o estrago não é só para um. É um efeito dominó que derruba a esplanada inteira. Então, qual é a única solução para quem está com o pescoço na guilhotina? União. Vindos das galáxias mais distantes, reúnem-se os mais terríveis malfeitores de todos os tempos. A Legião do Mal. Foi um jantar para reconciliar a República. Foi uma reunião de crise de um consórcio. É a República da Suruba Institucional, onde todo mundo se abraça na sombra, acerta as ponteiras fora dos autos, acerta a emenda parlamentar, o alinhamento das investigações e sai com a cara mais lavada do mundo dizendo que a democracia venceu. O ministro do STF virou o grande padrinho do governo e a imprensa acha que isso é sinal de boa governabilidade. E por que toda essa pressa? Por que essa urgência em selar a paz agora? Porque o calendário está correndo, meus amiguinhos, as eleições estão batendo na porta. Toque, toque, toque. A oposição está crescendo no Senado, a direita está se movimentando para ocupar mais cadeiras e o fantasma de um Congresso que realmente resolve exercer o seu papel constitucional de fiscalizar o judiciário e o executivo apavora essa turma. O Alcolumbre sabe disso. Ele joga dos dois lados. Ele dá uma piscadinha para a direita quando convém, dá uma segurada nas pautas do Lula quando precisa de espaço, mas na hora do sufoco corre para a mesa do Chanderleia para negociar o futuro do Senado. É a política do filé mignon. Antes o Congresso comia o que sobrava, hoje eles querem a peça inteira do filé, se o Planalto não entregar as emendas e o apoio, eles travam tudo. E Chanderleia entra como garçom que garante que a carne chegue quente na mesa de todo mundo. Aí, você que está me assistindo agora, você que acordou às 5 e pouco da manhã para pegar a condução lotada, que está vendo a inflação correr o seu salário no supermercado, que paga uma das maiores cargas tributárias do planeta para receber saúde e segurança de 5ª categoria, você para e pensa: onde é que eu entro nessa equação do jantar? E eu te respondo com a maior sinceridade do mundo: você entra no cardápio. Mr. Alexandre de Moraes. Look who is here.
Spend Brasilia people money. Você é a sobremesa, meu amigo. Enquanto eles estão lá comendo da boa comida, bebendo do melhor vinho, decidindo o futuro das emendas parlamentares de bilhões de reais e combinando como vão blindar os escândalos do Banco Master e do INSS, a conta desse jantar chega para quem? Chega no seu boleto de energia, chega na taxa de juros do seu cartão, chega no imposto que colocaram nas suas compras online. O sistema brasileiro foi desenhado para os poderes se limitarem. O mecanismo de freios e contrapesos serve para isso. Se o executivo erra, o judiciário barra, se o judiciário exagera, o legislativo enquadra. Essa briga é a única garantia de que a população não vai ser massacrada. Mas no Bananil, os freios e contrapesos foram trocados por vinhos e risotos. Quando os três poderes sentam na mesa para sorrir, se abraçar e guardar segredo, o sistema de freios foi desligado e o carro foi descendo a ladeira sem motorista. Macaco correndo atrás de mim. Eles chamam isso de harmonia entre os poderes, mas quando a harmonia é entre quem julga, quem legisla e quem executa, o nome disso no dicionário não é harmonia, é cartel. É por essas e outras que o brasileiro não tem um dia de paz. A gente assiste a tudo isso como se fosse uma novela de terror, só que sem poder mudar de canal. Mas não se deixem enganar pela pose de paladino de ninguém. O pavor deles não é o enfraquecimento da democracia. O pavor deles é a perda do controle sobre o orçamento e sobre as investigações que batem na porta do gabinete. O jantar acabou, a comida foi servida, o segredo foi guardado, mas o cheiro de queimado dessa cozinha já espalhou pelo país inteiro. Vamos ver até quando esse consórcio vai durar, quando o prato principal da eleição for servido nas urnas. E já sabe, né? Da próxima vez que o Lula te chamar para tomar um cafezinho, leva o estômago forte. O expresso é cortesia, mas quem paga a conta do jantar de gala, com overdose de impunidade, é sempre você. Experience the future. The world's leading displays,